Então, fala galera, aula de filosofia na área. Vamos falar hoje sobre o Platão e nosso objetivo principal nessa aula super curta é te explicar o que foi a alegoria da caverna desse famoso e importante filósofo na história da filosofia clássica e mundial. Ele nasceu em Atenas por volta do século 5 e 4 a.C. e a partir do momento em que seu mestre morreu, ele começou a escrever obras sobre ele. Lembra que o Platão foi o responsável por todos os escritos que nós possuímos do Sócrates. Mas, além disso, a obra do Platão também é marcada por um desenvolvimento de um pensamento próprio. Então, a gente divide as obras dele em obras da juventude, obras da velhice ou da média intermediária. Podem ser divididos em 2 níveis ou em 3 níveis. O que importa é que no primeiro momento, o Platão acaba desenvolvendo o próprio pensamento do Sócrates. E no segundo momento, ele começa a desenvolver suas próprias ideias. Então, de alguma forma, o pensamento dos dois está interligado, mas em algum momento, o Platão começa a desenvolver o próprio pensamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Percebe que o Platão entendia principalmente que haviam 2 mundos, e aqui a gente pode fazer uma alusão direta à ideia de céu e terra, tá? Existia um mundo inteligível, um mundo marcado pela força da razão, e um mundo sensível, um mundo marcado pelos sentidos, né? Esses 2 mundos para nós importam porque esses 2 mundos existiriam de fato, não é apenas uma abstração. No mundo inteligível, ele seria governado, como eu te falei, pelo uso da racionalidade. Tudo aquilo que estaria nesse mundo inteligível estaria alcançado apenas pela razão. Nada que está no mundo inteligível eu posso alcançar por meio dos meus sentidos ou por meio do meu corpo. Apenas ideias e razão podem alcançá-lo. Já no mundo sensível, tudo que ali se encontra pode ser alcançado por meio dos sentidos, ou seja, basicamente a nossa realidade. O mundo inteligível é o mundo verdadeiro e o mundo sensível, esse que nós vivemos e percebemos, é falso. Então olha só que desgraça. Ele vai assinalar que existem 2 mundos e vai marcar que o nosso mundo, o que nós percebemos, é um mundo falso. Para poder explicar mais detidamente essa ideia, ele vai tentar explicar assim como Jesus explicou, simplificando as coisas. Então Jesus simplificava essas ideias complexas para os seus por meio de parábolas. Platão também fará isso. A história que simplificava a ideia de 2 mundos, esse dualismo platônico, esses 2 mundos, é conhecida como mito ou alegoria da caverna. Então vamos ao mito ou alegoria da caverna. Primeiro, eu quero que você preste atenção no vídeo a seguir, que vai basicamente resumir essa história para você. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como
todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Bem, galera, eu vou ressaltar as partes mais importantes que eu acho. O mito é composto de alguns elementos, como a caverna, em que alguns prisioneiros nascem nela. Esses prisioneiros que nascem na caverna já nasceram ali, a gente não sabe como eles chegaram, isso não importa para a história. Eles nasceram voltados para o fundo da caverna, no qual apenas de alguma forma refletia as sombras por meio da clareira de uma fogueira e da luz externa. E se você visse, desde que você nasceu, apenas sombras, você entenderia que somente as sombras seriam a realidade. Eles não conseguem olhar para o lado, não conseguem perceber os companheiros deles, por exemplo, né? A gente não sabe o número certo dos prisioneiros, isso não está estipulado. Então, dessa forma, você entenderia que as sombras são a realidade, que as cores são em 2D, por exemplo, tá? Que não existe profundidade. Um dia, por algum milagre, um dos prisioneiros se solta. Com algum esforço, ele se esforça para isso, ele solta. E aí ele sai. E aí, no primeiro contato que ele tem, quando ele consegue sair da caverna, ele fica cego. Ele é cegado pela luz do sol, porque quando você fica muito tempo numa caverna, o seu olho vai demorar para se adaptar à luz. Depois que o seu olho dele se adapta, ele vai começar a descobrir as coisas. E encantado, ele começa a perceber que as coisas não são como ele achava que eram, que existe um mundo real. E esse mundo real, esse contato com o mundo real, vai fazer ele ficar chocado durante um tempo. Depois, ele vai ter uma ideia, simples e direta. Ele precisa voltar para a caverna e contar para os amigos dele, os outros companheiros, que as coisas são como são e não como eles achavam que eram. Então ele retorna para a caverna. E aí tem uma diferença do vídeo que você viu. Quando ele volta para a caverna, a gente tem que lembrar que no contato ele tenta contar as coisas maravilhosas que ele viu lá fora para os seus companheiros. O que acontece é que eles não irão acreditá-lo. E de tanto ele insistir, ia acontecer que eles iam brigar e no final eles o matariam. Se ele insistisse nessa ideia, os prisioneiros dentro da caverna matariam um outro por acreditar que ele está louco. Bem, o que eu preciso te explicar agora é o que significa cada elemento do mito da caverna. Vamos por parte. Primeiro, os prisioneiros. Os prisioneiros somos nós. Todos nós somos prisioneiros. O mundo exterior é um mundo real, um mundo inteligível. A caverna significa um mundo falso, um mundo sensível, que é o que todos nós vivemos. Somos prisioneiros que vivem dentro das cavernas. As coisas que nós vemos e percebemos são as sombras, são características dos objetos reais, não são os objetos reais. Então tudo que nós vemos, computadores, o celular que está na tua mão, tudo isso é uma sombra da realidade, não seria a realidade na visão do Platão. De algum momento, um prisioneiro se liberta, e esse prisioneiro que se liberta seria o filósofo na visão dele. É um cara que, por seu esforço, consegue se libertar das amarras que o prendiam. E ele sai da caverna. Ele sai da caverna e no primeiro contato com o sol ele fica cego. O que simboliza o sol aí? A verdade. A luz da verdade no primeiro momento, ou seja, uma grande quantidade de conhecimento, logo de primeira, pode te cegar, te deixar confuso. Mas depois de um tempo, a sua vista vai se acostumar com aquilo, ou seja, o conhecimento, conforme você vai estudando mais as coisas, você consegue com o tempo se adaptar. No primeiro contato, o conhecimento pode ser assustador, mas com o tempo você consegue se acostumar com ele. Então o sol é a verdade. Como um prisioneiro filósofo, uma das coisas importantes do mito da caverna é que o filósofo tem por missão compartilhar o seu conhecimento. Nenhum filósofo verdadeiro, na visão do Platão, toma para si o conhecimento, ele precisa compartilhar. Então ele volta para cumprir o seu legado. E chegando na caverna, ao compartilhar com os outros, rola uma briga. As pessoas não acreditam nisso. O que isso é importante para a gente? Aqui, a morte do Sócrates marcou a vida do Platão, de forma tal que ele vai entender que as pessoas, no conflito entre ignorância e sabedoria, de alguma forma a ignorância pode vencer, que os ignorantes podem se rejeitar ao conhecimento, inclusive matar a pessoa que está conhecendo as cores, que está se propondo a difundir a sabedoria. E essa marcação, essa ideia de que as pessoas da caverna, os prisioneiros, podem matar o cara que está contando para eles a verdade, acontece de alguma forma por influência da morte do Sócrates na vida do Platão, porque ele viu o mestre dele ser morto pela democracia grega. Beleza, galera? Então, revisando aqui. O sol significa a verdade, a caverna simboliza o nosso mundo, os prisioneiros somos nós que vivemos nesse mundo, as sombras são as coisas que nós percebemos nesse mundo, a parte de fora da caverna é o mundo
inteligível, o mundo real para ele, e o prisioneiro que se liberta seria o filósofo, com a missão de, quando sair, resgatar os seus amigos. Galera, como alcançar de alguma forma esse mundo inteligível? Para ele, através da filosofia. O mito da caverna todo significa isso, que a filosofia, o estudo racional das coisas, te levaria a não enxergar apenas esse mundo falso que nós vemos, mas a transpassar eles, a ver além e enxergar como as coisas verdadeiramente eram. E quando você enxergar isso através da filosofia, a sua missão inerente como filósofo é difundir o conhecimento. Meus caros, muito obrigado, até a próxima e valeu!